Bom dia a todos. Shalom Adonai. Esses dias agora andando aqui com eu não sei se é pastor, o Siri, missionário, né? Ele me levou numa cachoeira, né? Matilde. E eu me lembro que durante o trajeto que nós fomos para lá, subindo, tanto na subida quanto na descida, ele vinha assim me mostrando, né? Os lugares. De vez em quando ele dizia: olha, pastor, aqui e tal. Eu falei: não, você deixa que eu só olho. Você só fala, vai olhando para frente que eu vou olhando. Não precisa você apontar, mostrar, não. Eu estava nervoso já, né? Ele dizia: olha, pastor, ali e tal. E virava a cara assim, mostrando. Eu dizia: não. Olha para frente que eu olho. Só eu olho. Me fale que eu vou olhando. Obrigado. E aí, então eu fui observando, né? Durante todo o trajeto, muita plantação de banana, muita plantação de café. Sempre assim, as margens dos rios, né? Do rio, perdão. Eu vi muita plantação. Teve uma hora que a gente olhou a plantação de banana a perder de vista, né? Eu disse: rapaz, o povo aqui vai ter uma colheita muito farta, né? Muito grande. E observando, irmãos, assim, atentamente, as atitudes, né? De generosidade dos irmãos aqui do STC. Observando a atitude de servo, né? Que todos têm demonstrado esses dias em que aqui estamos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu juntei tudo que eu estive observando, e Deus me colocou ao coração uma palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eclesiastes, no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias de chuva, derramam-na sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Até aqui o versículo de número 6. Eu me lembro que quando eu aceitei a fé em Jesus Cristo, eu fiquei assim, irmãos, apaixonado por Jesus. Aceitei a Jesus com os meus 18 anos, para os meus 17, meus 18 anos. E naquele período que eu aceitei a fé em Cristo, eu não tinha uma Bíblia. Eu comecei a ir na casa de um amigo meu, para que ele me emprestasse a Bíblia dele, para que eu pudesse ler. E eu comecei a ler a Bíblia dele. Uns dias depois, umas semanas depois, eu comecei a orar, pedir a Deus que Deus assim me desse uma Bíblia, né? Que Deus usasse alguém, porque eu não trabalhava, a minha família é muito simples, muito humilde. Eu não tinha emprego, não tinha nada. E um belo dia, um irmão foi visitar a nossa igreja, levou umas Bíblias e perguntou se alguém ali tinha alguém que não tinha uma Bíblia. Eu levantei logo a mão. E ele me deu uma Bíblia de capa dura, uma Bíblia simples. E quando eu levei essa Bíblia para minha casa, sabe, irmão, parece que eu tinha ganhado assim, parece não, eu ganhei o melhor presente da minha vida. E eu fiquei muito alegre com aquela Bíblia. Eu dormia com a Bíblia, pastor, igual uma criança, ficava com a Bíblia aqui, dormia, acordava ali a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia mesmo, assim, sabe, desesperadamente, porque eu estava com muita fome. Então eu comecei a ler a Bíblia de manhã, passava o dia todo lendo a Bíblia, tomava um café, continuava lendo a Bíblia, levantava um pouquinho, dava uma respirada, arejava as ideias, voltava a ler a Bíblia, e assim eu ia durante o dia todo lendo a Bíblia. Então, só que eu comecei a perceber que na Bíblia tinha muitas palavras que eu não entendia, né? Tinha muita coisa que eu não compreendia, aquilo ficava assim uma confusão na minha cabeça, mas eu procurava
podia me ensinar, quem podia me explicar alguma coisa. E quando eu via alguém que entendia bem muito mais do que eu, essa aptidão para ensinar, eu encostava na pessoa e eu procurava saber, e eu queria entender, e eu questionava, e eu perguntava. Então eu sempre fui muito curioso por questões que na Bíblia eu não entendia. Mas eu comecei a ler a Bíblia e tudo mais. Naquela época, infelizmente, não tinha celular, não tinha internet, nem dava para estar fazendo pesquisa. Então a gente ia na casa de alguém que tinha um livro, que tinha alguns pesquisando. E eu, muito curioso, ia lendo a Bíblia. E entre essas curiosidades, eu me lembro que eu me deparei justamente aqui no livro de Eclesiastes, né, escrito pelo rei Salomão. E eu comecei a ler o livro dos Salmos, Provérbios, os livros chamados livros poéticos. E quando eu me deparei com Eclesiastes, eu cheguei aqui no capítulo de número 11, justamente nos versículos que eu acabei de ler com vocês aqui, onde Salomão escreve dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando eu li esse versículo, irmão, eu fiquei assim confuso, né? Porque eu fiquei pensando assim pela lógica humana, né? Como é que eu vou lançar um pão na água e depois eu vou encontrar ele de novo? Então, logicamente, eu já pensei naquele pão da padaria, né? No pão doce, no pão de sal, como vocês falam aqui, né? Vocês sabem o que foi que eu fiz, pastor Giovanni? Vou falar a verdade para você, não vou mentir não. Eu peguei um pão e coloquei dentro de uma bacia com água. Eu disse, eu quero ver o que vai acontecer com esse pão, porque se Deus está mandando lançar o pão na água, depois eu vou achar, vou ver o que vai acontecer no outro dia. Quando chegou o outro dia que eu fui olhar, meu irmão, está tudo desfeito o pão. Diz, como é que pode lançar o pão sobre as águas, depois vai achar de novo? Não tem cabimento, não tem fundamento isso. E aquilo ficou me intrigando. Aí eu fui para a casa de um irmão chamado irmão Emídio, ele é um presbítero da Igreja Assembleia de Deus. E eu falei para ele sobre aquilo que eu tinha feito. Aí ele achou graça, ele disse, Ricardo, eu vou te explicar uma coisa, meu filho. A Bíblia é um livro que tem muitas linguagens. Tem a linguagem literal, tem a linguagem simbólica, né? Tem a linguagem figurada, tem a parábola. Então você tem que entender em que contexto está o texto, né? Para depois não virar pretexto, para você não falar coisa que você não sabe e não aprender e nem ensinar heresia. Então eu vou te dar um livro aqui. Esse livro vai ser importante para você entender algumas coisas. Era assim um pequeno dicionário, né? Uma enciclopédia. Ele me deu alguns livros assim. Disse, olha, lê a Bíblia junto com esses livros aqui. Quando tu tiver alguma dúvida, aí tu vai pesquisa e tu vai tirando tua dúvida. Irmão, aquilo para mim foi uma riqueza muito grande. Porque aí eu fui entendendo o que Salomão de fato queria dizer quando ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás, né? Então eu quero compartilhar com você o que eu aprendi alguns anos atrás. Talvez alguém aqui não tenha aprendido, outros já sabem o que eu vou ensinar, o que eu vou falar, porque com certeza já estudou, já passou aqui por esse texto. Quando Salomão usa essa expressão, do teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, Salomão, na verdade, ele está trazendo ao povo um fundo histórico e cultural do que de fato acontecia naquela época, em especial na cultura egípcia. Observe, existem pelo menos 2 períodos de chuva naquela região da Mesopotâmia, naquela região ali do Oriente, que são o período que a Bíblia chama de período da chuva temporã e seródia, que acontece no início do ano e no meio do ano. E é justamente nesse período que as pessoas que trabalham na lavoura, que as pessoas que trabalham com plantação, lançam as suas sementes, para no outro período elas conseguirem fazer a sua colheita. Então Salomão está trazendo, na verdade, à tona essa cultura que os judeus aprenderam com os egípcios. Porque na cultura egípcia acontecia o seguinte, todo ano quando o rio Nilo enchia, e ele enchia a ponto de transbordar, e os egípcios, assim como nós andamos aqui, como eu andei, né, subindo ali, não lembro bem o nome da cidade, Buenos Aires e outros lugares, a gente vai observando que realmente até hoje existe a cultura de se plantar próximo ao rio, próximo à água para facilitar a irrigação, né, porque a água é vida para a planta. Então essa cultura ela continua até hoje porque é a forma correta de se fazer uma plantação, né, de se plantar.
Então, onde há abundante água, onde há abundante rio, as pessoas sempre fazem suas plantações às proximidades. Isso é em qualquer cultura do mundo, até na aldeia eles fazem isso. Então, da mesma sorte, os egípcios também faziam assim. Só que eles tinham uma prática que era cultural e que não tinha muito a ver com a plantação deles, mas com a plantação dos outros. Por quê? O que eles faziam? Eles tinham o costume de pegar os grãos de trigo, que o principal produto, né, a principal plantação existente naquela região era o trigo e a cevada, que faziam o pão, né, que faziam os seus alimentos. Então, a alimentação do povo judeu, do povo egípcio, sempre se baseou no trigo, sempre se baseou na cevada. E dali se faziam vários outros produtos para se alimentar. Era a forma de sustentação deles. Então, o que eles faziam? Os egípcios pregavam os seus grãos de trigo e eles lançavam no rio. Só que a ideia era a seguinte: a ideia era que a semente que eu estava lançando na água ia cair no terreno dos outros e não do meu. Porque da mesma sorte, lá na frente, outra pessoa lançou os seus grãos, e os grãos que ela lançou iria cair também no meu terreno. Ou seja, havia entre eles essa ideia de reciprocidade, essa ideia de jogar a sua semente na terra de alguém, e não olhar em quem eu estou lançando a minha semente. É o famoso ditado, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Então a ideia era essa, a ideia era pegar o grão de trigo, ou as sementes do trigo, lançava nas águas, e aonde a semente caísse, lá ela ia enterrar, e no período que o rio começasse a secar, se tornava aquele lodo, aquela lama, e de repente começava a brotar o quê? O trigo. Ou seja, alguém lá atrás jogou a sua semente caiu na minha terra. Eu, da mesma sorte, lançava a minha semente, e a minha semente ia cair na terra de alguém. Então, quando Salomão, ele usa essa expressão, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, Salomão está justamente nos trazendo a ideia de que nós precisamos abençoar a vida de outras pessoas. E isto é tão evidente, porque se você continuar olhando o texto, você vai ver que Salomão está falando justamente da importância da generosidade. Observe comigo então os versículos seguintes novamente. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Reparte com quantas pessoas você puder. Lança a tua semente na vida de quantas pessoas você tiver condição de fazer, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. E olha, irmãos, isso aqui nos traz verdades espirituais profundas. Isso nos traz verdades espirituais que com certeza vai mexer com você. Porque observe, o que Salomão, na verdade, está querendo nos ensinar? Ele quer nos ensinar 5 coisas, basicamente. A primeira foi a que eu já falei. Salomão está falando acerca dos nossos atos de generosidade. Repetindo, fazer o bem, sem olhar a quem, fazer o bem às pessoas no momento em que nós tivermos oportunidade. E a Bíblia Sagrada, ela continua concordando com o que Salomão fala, porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, ele traz também uma outra verdade espiritual com relação a lançar a nossa semente. Ele diz assim: porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E observe o versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Observe que Paulo, ele junta a ideia, né, de semear no Espírito ou semear na carne, que quem semeia na sua carne, da carne colhe a corrupção,
mas quem semeia do Espírito ceifará para a vida eterna. Em seguida ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmãos, observe, a Bíblia é bem clara em nos ensinar. Eu falei domingo passado e eu vou repetir: nós não somos salvos por conta das nossas boas obras, mas é dever dos salvos praticar as boas obras. E Salomão está falando justamente sobre nossos atos de generosidade, nossos atos de bondade, de procurar fazer bem ao nosso próximo, de procurar fazer bem ao nosso irmão, de procurar socorrer, de procurar suprir, de procurar fazer alguma coisa em favor de quem está ao nosso lado, de quem precisa, de quem tem suas necessidades, e que nós sabemos que devemos fazer ou podemos fazer alguma coisa por elas. E quando você faz algo de benefício em favor da vida de alguém, você está fazendo justamente o que o Salomão está ensinando no capítulo de número 11, do verso número 1. Lança o teu pão sobre as águas. Você está lançando o seu pão sobre as águas. Você está lançando a sua semente na terra de alguém. E a ideia é essa. A Bíblia diz que a melhor coisa é o quê? Dar do que receber. Normalmente, pela natureza egoísta do ser humano, né? Aquele que carrega em si o lixo humano, né? A velha natureza, a gente muitas das vezes quer o contrário, a gente só quer receber. Só receber, só receber. Venha a nós, né? O ditado, venha a nós, vosso reino nada. Mas ao contrário disso, a Bíblia ensina que melhor coisa é dar do que receber. Amém? Então Salomão está nos ensinando aqui sobre a importância dos nossos atos de generosidade. É aquilo que Jesus disse, né? É você dar com uma mão sem que a outra fique sabendo. A gente não precisa tocar trombeta. A gente não precisa ficar colocando todas as páginas na nossa rede social que nós fizemos o bem para alguém. E muitas das vezes essa atitude, ela tem que ser em oculto mesmo. Porque o Deus que vê o que está em oculto te recompensará, disse Jesus. Amém? O que Salomão quer nos ensinar? Salomão está nos ensinando acerca da lei da semeadura, que é uma lei ativa no mundo espiritual. É uma questão de lógica. Você colhe aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você planta. Então, querido, veja bem, se você plantar uma semente de manga, você não vai colher jaca. É justamente aquilo que você plantou. Isso é uma questão de lógica, mas é uma lógica funcional no mundo espiritual. O que você planta na vida dos outros é aquilo que você também irá colher para a sua própria vida. Então perceba, querido, que tudo que eu faço de ruim também para as pessoas, de tudo que eu fizer que não agrada a Deus, eu estou sujeito a colher. Eu estou sujeito a receber, não dela mesma, mas por conta de que eu plantei corrupção, de que eu plantei o que não era bom, de que eu plantei uma semente que não era boa. Todo fruto colhido, anote aí, é resultado da natureza da semente. Todo fruto que você colhe é o resultado da semente que você planta. O livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 8, está escrito: o que semeia perversidade, cegará males. Então, quando você semeia o que é ruim na vida de alguém, você vai colher o que é ruim para a sua vida. Então, tome muito cuidado com a semente que você está lançando. Agora, Provérbios, capítulo 22, versículo 8. Agora tem um outro texto também que eu gosto muito, que é Provérbios 6, capítulo 6, do verso 16 ao verso 19. Eu acho que muita gente conhece esse texto aqui, que diz que há 6 coisas que aborrece ao Senhor, mas que a 7ª, a sua alma abomina. E aí ele começa a falar acerca das 6 coisas que aborrece ao Senhor. Aí ele fala: olhos altivos, língua mentirosa, né? Pés que se apressam para fazer o mal, coração que maquina pensamentos viciosos, né?
mãos que derramam sangue inocente, testemunha falsa que profere mentira. Agora, olha o que a sétima Deus abomina: irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Irmãos que lançam intriga entre outros irmãos. Irmãos que fazem com que outro irmão fique com raiva do outro. Que é um contendeiro, que é aquela pessoa que, que gosta de criar intriga, confusão entre a outra pessoa. Tome muito cuidado com isso, porque Deus abomina irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Queridos, isso aí é algo que Deus abomina. Provérbios capítulo 6, versículo 19. Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos, que separa os melhores amigos, que fala coisas às vezes até mesmo que não é verdade. E Deus está dizendo que esse tipo de semente é uma semente reprovável no mundo espiritual. Que Deus não se agrada desse tipo de atitude. Então, essa não deve ser a nossa atitude. Pelo contrário, bem-aventurados os pacificadores. Nós temos que ser pacificadores e não semeadores de contenda. Amém? E não semeadores de contenda. Então, continuando, terceira lição que Salomão quer nos ensinar: a necessidade de sermos proativos. Versículo de número 3 e 4, Salomão diz assim: estando as nuvens cheias de chuva, derramam-na sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que atenta para as nuvens nunca cegará. Né? Se nós fôssemos hoje de manhã dizer assim: está chovendo muito, eu não vou para o culto, eu não vou para a escola dominical, está chovendo demais, né? Você não estaria aprendendo o que você está aprendendo aqui agora. Você não estaria recebendo o que Deus está te dando para comer agora, nessa manhã. Amém? Então, Salomão está nos ensinando que semear é uma atitude de coragem e de decisão. Porque trabalhar com lavoura não é fácil. Não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa facinha de se fazer. Quem já trabalhou na lavoura sabe do que eu estou falando. É um processo bem difícil, árduo, né? É no sol, é na chuva. Eu me lembro que quando eu fui morar na cidade de Tomiaçu, no Pará, lá eles têm por costume plantar pimenta do reino. Lá era conhecido como a capital mundial da pimenta do reino. Então planta muito pé de pimenta do reino. Então é igual aqui plantação de banana. Você olha e você se perde de vista, de tanta plantação. Só que o camarada planta e ele tem que ir para lá limpar, né? Pulverizar as pragas, né? Eliminar as pragas, tirar o mato que está crescendo. Existe todo um processo até chegar o período da colheita. Não é só plantar e largar de mão e pronto. Não. Existe todo um processo dentro desse trabalho, dessa atividade, né? Então, quando Salomão está falando acerca dessas verdades espirituais, ele está nos ensinando acerca disso, da coragem, da decisão de nós fazermos aquilo que nós temos que fazer. Eu costumo dizer o seguinte: o bom servo faz somente aquilo que lhe mandam, mas é aquele que faz aquilo que ele sabe que ele tem que fazer. É aquilo que ele faz, que ele sabe que é o dever dele fazer. Não precisa ninguém chegar e dizer: fulano, faz isso, porque ele sabe que é o dever dele. Ele sabe que é o papel dele fazer aquilo. Então, a mesma coisa acontece com nós. E eu gostaria de ler também um outro texto que eu também acho interessante de aplicar aqui. Jesus fala no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 25, quando ele narra a história que aconteceu lá em 1 Reis, né? Ele diz o seguinte: em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. O que Jesus está falando? Ele está falando acerca de um acontecimento, no livro dos Reis, no primeiro Reis, capítulo 17, verso 8 ao 16, quando a Bíblia fala que Elias orou, né, para que não chovesse.
E houve 3 anos e meio de seca. Então, se não há chuva, se há seca, se não há água, não tem comida. As pessoas começam a padecer necessidade. As pessoas começam a passar fome. E foi o que aconteceu nesse período na nação de Israel. Não havia comida. Os animais começaram a morrer. As pessoas começaram a morrer. Porque o principal produto da terra não estava dando mais. Estava morrendo. O trigo já não tinha mais. A cevada não tinha mais. Então as pessoas, o que elas estavam estocando, elas estavam comendo minguado. Estavam comendo pouquinho. E a Bíblia diz assim, que Deus falou com ele, diz, Elias, tu vai lá para Sarepta, que eu já providenciei uma viúva que vai te ajudar, ela vai te sustentar. Agora imagina, é por isso que eu digo, irmão, sinceramente, Deus trabalha fora da lógica. Deus trabalha fora da caixa. Porque Deus estava mandando ele para casa de uma viúva, irmão. Uma viúva. Quem eram as viúvas daquela época? Eram aquelas pessoas, aquelas mulheres, que elas colhiam o que não era delas. Elas colhiam o que os outros deixavam para ela colher, segundo a lei judaica. As viúvas, elas iam colhendo o que os ricos, que os abastados, iam deixando cair para ela ir colher depois. Então ela abasteceu a sua casa com o que os outros davam para ela. E quando Elias chega lá, ela estava juntando os gravetos para poder fazer um bolo para ela e para o filho dela, para depois morrer, porque já tinha acabado tudo o que ela tinha de provisão na casa dela. E Elias chega com ela e diz assim, mulher, me dá um pouco de água. A água era uma coisa que já estava faltando. E disse assim para ela, olha, ela disse, não, que eu estou juntando esses gravetos aqui, que vou fazer um bolo para mim, para o meu filho comer e depois a gente morrer. Ele diz, não, faz o seguinte, traz a água para mim e depois tu faz assim, faz o bolo e traz primeiro para mim. E depois tu come com teu filho o resto. Qual seria a sua atitude? Você tendo um filho, e a única coisa que você tinha, só dava para vocês dois. O que foi que ela fez, irmãos? Ela obedeceu a palavra, ela disse, segundo a tua palavra, eu vou fazer isso. Ela foi e fez, ela fez o bolo e trouxe para o profeta. Ela abençoou a vida do profeta. O que Deus quis dizer para a viúva, diz assim, Elias, fala para a viúva que eu vou abençoar ela, mas antes que eu abençoe, ela precisa lançar uma semente. E a semente é na terra, que é a tua própria vida. Então, antes que a bênção venha para ela, ela precisa primeiro abençoar alguém. Então vai lá, Elias, fala para ela fazer isso. Elias foi e mandou ela fazer. Ela trouxe. E a Bíblia diz que Deus usou Elias para lançar uma palavra, que a farinha da panela não ia faltar, nem o azeite da botija ia acabar. E durante todo aquele período de escassez, de seca, a viúva não passou fome com seu filho. Por quê? Porque ela fez a coisa certa. Ela lançou a sua semente, ela lançou o que ela tinha na vida do homem de Deus. Ela abençoou a vida do homem de Deus. E Deus, consequentemente, também abençoou a vida dela, porque existe uma lei que rege o mundo espiritual, que a gente precisa entender. Que quando nós abençoamos a vida de alguém, Deus, no momento de luta, de escassez, irá lembrar da nossa semente. O dia que você pedir para Deus uma grande colheita, Deus perguntará para você, onde estão as tuas sementes? Onde estão as tuas sementes? Deus lembrará das tuas sementes. E Salomão está falando isso aqui, tu não sabe que mal haverá sobre a terra. A gente não sabe se depois da pandemia vai vir outra coisa, outra peste, outra praga. O que eu quero dizer para você é que no momento em que o mal vier sobre a terra, Deus irá lembrar das tuas sementes. Deus não permitirá que a destruição venha sobre a tua casa. Deus te fará prosperar no meio da tua angústia, no meio da tua luta. E aliás, pastor, foi justamente no período da pandemia que parece que eu fui mais abençoado. Sinceramente. Eu falei para minha esposa, eu disse, rapaz, parece que antes da pandemia as coisas estavam ruins. Depois que veio a pandemia as coisas melhorou, não entendi esse negócio. As coisas vieram para nós em abundância. E estava faltando tudo para todo mundo. Para todo lado era gente chorando, era gente lamentando. E Deus teve misericórdia de nós. Porque, irmãos, com toda humildade, eu acredito que Deus lembrou das minhas sementes. Amém?
E mais importante do que entender a lei da semeadura é praticá-la. É isso que Salomão está querendo nos ensinar. Mais importante que entender a lei da semeadura é você colocar ela em prática. Versículo de número 5, ele diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem que como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O que é um mistério para a ciência até hoje, né? Como se formam os ossos no ventre da mulher, de uma criança. Como é esse mistério, né, irmão, da gestação, esse mistério da concepção. Isso é um mistério profundo. É coisa de Deus, é coisa do Criador. E ele está dizendo isso aqui para nós. Olha, Salomão está dizendo, tu não sabes. Como tu não sabes o caminho do vento. Alguém aqui já viu o vento? Já viu o vento? Sabe de onde ele vem, para onde ele vai? Não. Você sabe como é que se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida? Deus está dizendo, assim como tu não entende essas coisas, tu não entende como é que Deus está trabalhando. Tu não consegues ver como é que Deus está agindo. Como é que Deus está fazendo. Tu vais ver depois. Tu vais entender depois. Isso é mistério de Deus. O que Deus está dizendo para nós é assim, olha, o teu dever é lançar semente. Fazer ela brotar é coisa minha. Fazer a colheita chegar é coisa minha. E o dia da colheita pertence a Deus. E uma coisa eu vou te dizer, viu? Deus é Deus de surpresas. Ele faz você colher na hora certa. Eu me lembro que no ano de 2002, eu acredito, 2002, se não me falha a memória, nós tínhamos acabado de vir do campo missionário, de volta para o estado do Pará, eu e minha esposa. Naquela ocasião, aconteceu algo que eu não desejava que acontecesse. Nós não tínhamos planejado isso. Voltamos para o estado do Pará, não tínhamos casa para morar. A casa da mãe da minha esposa era muito pequena. A casa da minha avó era muito pequena. Então acabou que a gente ficava um período assim. Ela ficava um período na casa da mãe dela e um período na casa da minha avó. E às vezes a gente se juntava, ficava uns dias na casa da mãe dela, um dia na casa da minha avó. Só que nesse período, pastor, a gente estava passando uma luta muito grande. Uma prova pesada mesmo. Difícil, tudo estava difícil. Sem dinheiro. E nós estávamos às vésperas do ano novo. Acho que 2022 para 2023, se eu não estou enganado. Eu decidi não passar o ano novo na casa dela. Ela ia passar sozinha lá com a mãe dela. Porque eu confesso para vocês, eu estava muito triste. Eu estava muito angustiado. Eu estava me sentindo muito frustrado. Voltar do campo missionário e chegar na nossa capital não ter nada. Ou seja, voltar da mesma maneira que nós fomos, né? Saímos sem nenhum dinheiro no bolso. E a pressão da família, né? Os questionamentos. Então, tudo isso mexeu muito no meu psicológico. E eu disse assim para ela, eu não vou passar o ano novo aí não, vou ficar por aqui mesmo. Ela ficou muito triste. Disse, eu não vou para aí não. E eu decidi ficar em casa. Eu confesso que, faltando assim mais ou menos, faltando umas 2 horas, assim, das 10 horas até a meia-noite, eu estava decidido ficar em casa. De repente me deu o desejo de ir para uma vigília, que acontecia a vigília da virada do ano, num lugar chamado Vale da Bênção, em Belém. Hoje é o centro de convenção da Assembleia de Deus, é um lugar muito grande. Mas nessa época era o Vale da Bênção. E de repente me deu vontade de ir para o Vale da Bênção. Acho que eu vou para o Vale da Bênção para vigília para lá. Vou orar para lá, vou buscar Deus, né? Quem sabe Deus me dá uma direção na minha vida. Só que eu não tinha dinheiro nem para pagar a minha passagem. Aí eu cheguei com meu tio, perguntei se ele podia me conseguir 2 passagens de ônibus para mim ir para o Vale da Bênção. E ele me chama assim, ele tem uma forma carinhosa de falar comigo, apesar que não é verdade, eles falam assim, cabeçudo. Eu tenho só 2 vale transporte. É só o que eu posso te dar. Eu disse, está fechado. É um para mim ir e outro para me voltar, né? Tá bom demais. Eu me deu os 2 vale transporte. Vale transporte não é dinheiro, né? Era um papelzinho assim, quadradinho. Você dava ali e passava da catraca no ônibus. E eu peguei, me arrumei e fui para o Vale da Bênção, sozinho. Rapaz, um culto abençoado. Deus derramou graça. E de repente o pastor pregou uma mensagem no livro de 2 Coríntios. Vai dar hoje aqui a sua primeira semente.
Foi a primeira vez que eu vi alguém pregando que semente é oferta, né? Foi a primeira vez que eu vi alguém pregando isso. Então você vai lançar a sua semente, a sua oferta é a sua semente. Só que você vai dar a sua melhor semente. A melhor semente, você vai iniciar o ano novo lançando a sua melhor semente na obra de Deus, no reino de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que eu tenho para lançar no reino de Deus aqui? Nada. Só um vale transporte, que nem é dinheiro. Senão você vai dar o de melhor que você puder, a melhor oferta para o Senhor, para a obra de Deus nesse ano. Com a salva, os diáconos, com a salva para cá, com a salva para lá. E o pessoal metia a mão no bolso, abriu a bolsa, era R$100, era R$50. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. E o povo abençoando mesmo, a palavra tocou no coração. E eu só com vale transporte. Você quer saber? Vou dar esse vale transporte. A salva chegou e eu na salva. Disse, Jesus, é só o que eu tenho. Não tem mais nada. Vou dar esse vale transporte. E dei na fé, e, né, fiquei naquela fé e tal. E o culto terminou e todo mundo indo embora, 5 horas da manhã. Aí eu lembrei, como é que eu vou voltar para casa? Agora lascou. Eu digo, mas Jesus falou sobre oferta, sobre lançar semente. Com certeza o coração dos irmãos está tudo quebrantado agora. Vou conversar com qualquer um, alguém vai me abençoar. Ia passando uma irmã, falei, irmão, estou precisando ir para cá. Contei minha história para ela, né? Eu disse, não, irmão, não se preocupe não, vou te dar uma passagem, estamos aqui. Ela me deu uma passagem. E eu peguei o ônibus, entrei dentro do ônibus e fui embora. Quando eu entrei dentro do ônibus, tinha um irmãozinho sentado assim na janela, dormindo, ele vinha dormindo. Vinha do trabalho dele, ele não estava na vigília, ele vinha do trabalho. Um irmão muito amigo meu, muito gente boa, chamado irmão Nonato. Até hoje eu lembro o nome dele. E eu gostava muito de brincar com esse irmão Nonato, ele era muito engraçado. E eu cheguei do lado do Nonato, comecei a brincar com ele, puxar assunto e tal, e a gente foi conversando a viagem toda. E achando graça, sorrindo e tal. Quando chegou na parada do ônibus, eu fui descer da parada do ônibus, eu desci da parada do ônibus, ir para casa. Aí o Nonato disse assim, irmão Ricardo, o senhor esqueceu sua carteira. E jogou uma carteira para mim. E eu, peguei a carteira. E o ônibus foi embora. Eu disse, Nonato, a carteira não é minha não, Nonato. Eu não conheço, não sei de quem é essa carteira. E o ônibus foi embora. Eu disse, meu Jesus amado, Nonato jogou uma carteira que lá sabe de quem é essa carteira. Eu levei para casa a carteira. Eu disse, eu vou chegar em casa, eu vou abrir a carteira, eu vou ver se tem documento, se tem endereço, se tem telefone, né? Para me dar para a pessoa que é dona dessa carteira. Fui embora para casa. Cheguei em casa, de manhã eu cedo, tomei um banho e tal, para tirar um sono. Aí peguei a carteira. Aí olhei a carteira, tinha o coisa do Flamengo na frente dela, assim, né? Não era maldição não, viu, pastor? Aí eu olhei assim, carteira do Flamengo, abri a carteira, olhei, não tinha nenhum documento. Cheirei a carteira, estava cheirando a leite, irmão, nova, zerada, 0 quilômetro. E rapaz, essa carteira está nova, não tem documento, não tem telefone. Só que naquelas carteiras, não sei se hoje ainda existe, né? Tinha um flechicrezinho assim, né, irmão? Não tem um flechicrezinho, rapaz? Ali que é o mistério, viu, irmão? Ali que é um segredo. Eu disse, vou abrir esse flechicrezinho aqui, ver se tem alguma coisa aqui dentro. Meu amigo, quando eu abri o flechicre, quase eu caio para trás, irmão. Acho que se fosse hoje, eu não lembro bem, mais ou menos, nós devia ter o quê? Uns quase R$1.500 dentro daquela carteira. Meu Jesus amado, irmão, sinceramente, eu quase de maio, ó. Eu estava acreditando naquilo. Digo, não acredito, será que isso é verdade? Não, vou tirar o celular, de repente desaparece esse dinheiro, some da minha frente, não. Eu creio, Jesus, obrigado, Senhor. E eu vou fazer o quê? Não tem endereço, não tem número de telefone, não tem documento de ninguém. Eu acho que a bênção era para mim, só pode. Rapaz, eu nem dormi, pastor. Eu não dormi. Só tomei um banho, liguei para minha casa da minha sogra e disse, minha filha, eu estou indo para aí agora. Que Deus me abençoou com uma bênção que tu não vai nem acreditar, falei para ela. Quando eu chegar, eu conto a história. Aí eu fui para casa da minha sogra, cheguei lá, disse, eu não torço para o Flamengo mais, né? Me libertei, graças a Deus. Vou entregar essa carteira para o meu sogro. E ele é flamenguista, pastor. Carteira nova, eu dei um presente para meu sogro. Ficou o presente para ele e o dinheiro para mim. Né? Presente para mim, o dinheiro para mim. E fiquei com aquele dinheiro e foi assim uma bênção para a nossa vida naquele momento, esse dinheiro. Que eu nem esperava. Mas foi uma coisa assim tão imediata, irmão. Que aconteceu de repente, ou seja, eu lancei uma semente, digamos, de um vale transporte. Eu cheguei em casa colhendo o fruto. Mas na verdade, irmãos, eu não quero aqui dizer para você que você vai sair daqui hoje e vai encontrar uma mala cheia de dinheiro lá na rua. Não é isso. E nem que Deus é imediatista.
O que eu quero dizer para você é que quando Deus quer nos mostrar o poder da semente, Ele nos mostra. Amém? Aquilo foi para mim entender que Deus é um Deus que Ele é aquele que nos faz colher aquilo que a gente planta. Então para mim foi um testemunho muito, muito tremendo na minha vida. Mais importante que entender a lei da semeadura é nós praticarmos a lei da semeadura. Alguns anos atrás, eu tinha um pastor, amigo meu, que eu tenho uma amizade profunda com ele até hoje, chamado Lucivaldo Guzmão. Ele estava querendo fazer uma viagem, não sei para onde, eu não lembro agora. E aí ele foi lá em casa, na igreja, lá onde eu era pastor. Eu estava no escritório da igreja, ele chegou lá, pastor, vim conversar com o senhor aqui. Eu digo, pois não, pastor. Ele falou, pastor Ricardo, eu quero fazer uma viagem com a minha família, só que eu não tenho condição de, no momento, comprar passagem para mim, para minha esposa, para meu filho e para minha filha. Então eu vim aqui, pastor Ricardo, para lançar uma semente na tua vida. Eu fiquei olhando assim para ele, falei, como assim, pastor? Ele disse, você está querendo viajar para algum lugar? Eu fiquei pensando assim, falei, rapaz, eu estou querendo viajar assim. Por que você não foi ainda? Eu falei, é o óbvio, né? É o óbvio, não tenho ainda recurso, dinheiro. Quanto é a passagem? Eu falei, rapaz, eu não sei, só pesquisando. Pesquisa e me fala. Pesquisei, olhei. Pastor, é tanta passagem, pois está aqui. Vou lançar essa semente na tua vida. Porque eu estou precisando viajar e eu vou lançar essa semente na tua vida. Só que eu fiquei meio confuso, né? Como assim? Será que é uma moeda de troca isso? Na verdade não era. Aquele pastor, ele já entendia muito mais do que eu sobre isso. Ele já tinha estudado muito mais do que eu sobre isso, que é um mistério de Deus. Então ele decidiu lançar essa semente na minha vida para que ele conseguisse viajar. Aí eu peguei e fiz a viagem, no período que eu tinha que viajar. Quando eu estava na viagem, ele mandou uma mensagem para mim, pastor Ricardo, Deus me abençoou. E eu consegui comprar todas as minhas passagens. Aí ele colocou no final assim, você é uma terra fértil, meu amigo, glória a Deus. Eu digo glória a Deus, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu confesso para vocês que eu agarrei para mim essa fé. Eu coloquei essa fé no meu coração, isso foi um exemplo para a minha vida. Um belo dia eu estou lá em casa precisando fazer uma viagem missionária. Eu estava com 3 missionários, uma missionária, 2 missionários, e nós precisávamos ir para uma aldeia indígena. Só que nós não tínhamos recurso para alugar um carro. Nós já tínhamos comprado uns alimentos para levar, mas faltava recurso para nós podermos alugar um carro e podermos fazer essa viagem. Nós não tínhamos. Aí eu acordei e falei para eles assim, olha, arrumem as bagagens de vocês, arrumem as coisas de vocês, que Deus vai prover ainda hoje o que a gente precisa. Mas eu estava com muita fé. Falei, ainda hoje nós vamos viajar. É mesmo, pastor? É. Pode arrumar as bagagens. Arrumaram, colocaram tudo na sala e a gente ficou sentando na mesa conversando. Enquanto a gente conversa, irmão, não tinha dinheiro, não tinha da onde nós tirar dinheiro para viajar. De repente, um irmão chega lá em casa, ele bate palma, tinha uma escada assim, era um irmão muito simples, muito humilde, chamado irmão Manelão. Irmão Manelão é um camarada, a gente chamava ele de abominável homem das neves, que a mão dele dava certinho na minha cabeça, assim, o pé. E aquele rapaz, nós tínhamos ganhado ele para Jesus, ele é um rapaz que vinha do vício das drogas, mas se tornou um cara muito servo, muito crente, mas muito simples. E era uma pessoa assim muito, muito simplesinha, não tinha dinheiro, não tinha emprego. A gente ajudava ele. E ele muito assim, sem graça, chegou lá assim, pastor Ricardo, eu vim aqui conversar com o senhor. Eu digo, fale, irmão Manel. Pastor, eu vim aqui porque eu quero viajar para a casa da minha mãe, quero ir lá conseguir minha certidão de nascimento, que eu quero tirar meus documentos, que eu quero trabalhar. E na mesma hora veio na minha cabeça, mas como que eu vou ajudar esse cara se eu não tenho nem dinheiro para me viajar? Pensei assim, né, comigo. Quando eu ia abrir a boca para falar para ele, Manel, eu não tenho dinheiro, o Espírito Santo falou comigo, epa, abençoa meu servo. Abençoa meu servo. Quando ele chegou assim, eu me arrepio até hoje quando eu lembro disso. Eu disse, eu entendi o mistério de Deus. Disse, Manel, tu chegou na hora certa. Falei, meu irmão, foi de Deus tu vir aqui, irmão Manel. Foi mesmo, pastor Ricardo? Foi, meu irmão, foi de Deus mesmo. Fica aqui, Manel, fica aqui que eu vou aqui rapidinho. Aí fui lá no escritório da igreja, peguei um dinheirinho que tinha lá, trouxe para ele. Quanto é, Manel, a tua passagem? Pastor, para mim ir e voltar, dá uns R$150. Toma 200 aqui, Manel. Isso aqui, o resto é para te merendar no caminho. Toma aqui 200. Agora, Manel, faça o seguinte, eu vou dobrar o meu joelho aqui, tu vai orar por mim. Não, pastor, mas o senhor que é meu pastor. Não, meu irmão, você vai orar por mim, Manel. Mas por quê? Eu falei, não pergunta, não. Ora por mim. Ora por mim, Manel. Só ora. O Manel, aquela mãozona dele assim, pôs na cabeça e orou.
Abracei ele e disse, ô irmão Manel, glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Vai lá, faz a tua viagem, Deus te abençoe. E foi embora, foi embora. Deu mais ou menos assim umas 3 horas depois, outra pessoa batendo palma lá em casa. 3 horas depois. Fui olhar um irmão que fazia muito tempo que eu não via ele. Muito tempo. Ô irmão Carlos, você está aqui, rapaz, o que você está fazendo? Ah, pastor, vim aqui resolver umas coisas, vim comprar umas polpas de fruta que eu vou levar lá para Belém, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Aí de repente ele falou assim, pastor Ricardo, eu estava passando aqui, mas eu senti de Deus de trazer eu tinha um dízimo para me dar, eu não sabia onde entregar, eu me lembrei do Senhor, na hora que eu estava passando lá na avenida, eu me lembrei do Senhor na hora, eu vim entregar o dízimo aqui. Ele disse, oh glória, aleluia, Jesus, oh Jesus, tu é maravilhoso. Aí ele pegou, está aqui pastor, ore por mim. Meu irmão, era quase R$700. Deus usou o irmão Carlos para me abençoar. E eu lembrei do quê? Da minha semente. Amém? Meu irmão, você tem que ser crente para entender essas coisas. Tem que ser muito crente. Amém? Se você ficar no campo da lógica, te sai. Como diz o parente, te sai. Cai fora. Tem que ser crente para entender esse negócio. Beleza. Então, as coisas começaram a acontecer na minha vida dessa maneira. Um belo dia nós estamos lá na igreja, minha esposa, precisando pagar a luz, estava no corte, atrasado. O cara tinha acabado de passar lá dizendo que ia cortar a luz da igreja. E eu, preocupado, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Não tenho de onde tirar, não tenho onde conseguir esse dinheiro, não tenho de quem emprestar. E eu estou sentado lá reclamando da vida, reclamando das contas da igreja, a porta da igreja aberta e eu e minha esposa conversando. De repente chega uma irmãzinha da nossa igreja desesperada. Ai, pastor, pelo amor de Deus. Pastor, eu perdi minha bolsa com meu dinheiro, pastor. Todo meu dinheiro, meu salário. Perdi, pastor. E agora, meu Deus do céu, o que é que eu faço da minha vida, pastor? Perdi meu dinheiro, pastor. Eu preciso comprar a minha comprinha do mês. Uma hora só eu e minha netinha em casa. Quando a irmã começou a falar da vida dela, na mesma hora eu lembrei de novo. Digo, meu Deus do céu, é de Deus. Oh glória, é de Deus. Isso é de Deus. Eu falei, minha irmã, a senhora chegou no lugar certo e na hora certa. Deus lhe mandou aqui, irmã. É mesmo, pastor? Eu falei, é. Falei, Lívia, vou com a irmã ali no supermercado. Tinha um supermercado próximo da igreja, que era o supermercado que eu fazia compra. Então, o dono lá mandava eu pegar o que eu quisesse, depois eu pagava no final do mês. Só que o meu limite já tinha estourado. Aí eu cheguei lá com ele, expliquei a situação. Digo, meu irmão, é o seguinte, eu sei que o meu limite já acabou, mas estou com essa irmã aqui, ela está precisando, eu preciso ajudar essa mulher. É mesmo, irmão? Não, tá bom, pastor, eu confio no senhor, pode ficar tranquilo. Então, pede para ela pegar o que ela precisa aí. Eu falei, minha irmã, pegue tudo o que a senhora precisa. Ela disse, pastor, o senhor tem certeza? Eu falei, tenho, irmã, tenho. Ele falou, não, pastor, porque só um carrinho não vai dar. Eu digo, então pegue 2, irmão, pegue dois. Pegou 12 carrinhos e eu fui ajudando ela. Rapaz, mas a mulher inspirou mesmo, sabe? Aproveitou a bênção. Se inspirou, meu amigo. E plou para dentro do carrinho. O meu coração querendo murmurar, eu dizia, ô Jesus, me controla. Não deixa eu murmurar, não deixa eu perder a bênção. E a irmã colocando as coisas para o carrinho dela. Ela, pastor, só deixa eu pegar um pouquinho de carne, pastor. Pegue, irmão, pegue carne. Posso pegar um frango também? Pode, irmão, pega o frango. Mas só Deus sabia a luta que eu estava passando. E a irmã para dentro do carro e tudo e tal. E aí, foi embora, feliz da vida. E eu voltei ali e disse, Ricardo, o que é que tu fez mesmo, hein? Aí eu contei para ela, pelo amor de Deus, Ricardo, é agora. Digo, te acalma que Deus está nesse negócio. Vamos dobrar o joelho e vamos orar. Dobramos os joelhos, fomos orar. Eu sei que passou 2 dias, irmão, não foi imediatamente que aconteceu, não. O cara falou que ia cortar a luz da igreja, ele passou para lá, passou de volta, 2 dias sem voltar em casa. No 3º dia, uma irmã bateu na porta da igreja, fui lá atender ela, começou a contar os problemas dela, da vida dela, da filha dela e tal, pediu para a gente orar. Nós oramos. Aí ela disse, pastor, tá bom, muito obrigado, agora eu vou embora para casa. E eu agradeço, pastor, pela sua oração, e foi embora. Daqui a pouco ela voltou de novo. Ah, pastor, me lembrei, eu estava esquecendo, pastor. Pastor, é porque assim a minha filha, ela não é crente, mas ela dá o dízimo para a igreja, sabe, pastor? E ela falou para mim, mamãe, dá esse dízimo naquela igrejinha lá, mamãe. Eu senti vontade de só dar naquela igreja. Então, pastor, eu estava até esquecendo já, pastor. Mas está aqui o dízimo da minha filha. Ela me deu um bolozinho assim. Eu pensei, né, um bolozinho pequenininho, deve ser coisinha pouca, né, mas já dá para ajudar, né? Fui lá para a cozinha, quando eu abri, meu irmão, outra vez, quase eu caí de novo para trás.
dava para pagar a luz da igreja, dava para pagar o que eu estava devendo, dava para pagar o que a mulher pegou, ainda ia sobrar dinheiro. Eu disse, não, esse Deus não é gente não. Esse Deus não é gente não. Esse Deus é tremendo. É um Deus que trabalha fora da caixa, fora da lógica. Não adianta você querer entender. Só que isso não é uma moeda de troca, irmão. O que nós fazemos tem que ser de todo o nosso coração. E para me encerrar a mensagem, o que Salomão quer nos ensinar? Para encerrar agora, o que Salomão quer nos ensinar? Regularidade e frequência na semeadura. Salomão quer nos ensinar que o nosso ato de semear, ele deve ser contínuo. Ele deve ser sempre que nós tivermos oportunidade. Versículo 5 ele diz assim, versículo 6, perdão. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Preste atenção, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Deixa eu ensinar para você uma coisa importante. Nós colhemos na proporção com que nós plantamos. 2 Coríntios 9,6 está escrito, mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus se agrada da liberalidade, mas é da liberalidade com contentamento e não com fingimento. Liberalidade com contentamento e não com fingimento. Deus se alegra quando você faz de coração, quando você faz com liberalidade. E a Bíblia nos traz uma promessa, que Deus fará prosperar aquele que semeia com amor. Quando nós semeamos com amor, quando nós semeamos com alegria, Deus nos fará prosperar. Eu não sei quanto tempo irá levar para que você tenha o resultado das suas sementes. Uma coisa eu sei, que na hora oportuna, Deus fará com que você colha aquilo que você plantou. Então, quanto mais você semeia na vida dos outros, quanto mais você abençoa a vida de alguém, quando o seu coração é liberal para abençoar as pessoas, mais Deus ele vai abençoar você. Queridos, Deus é um Deus de surpresas. Quando Deus colocar no seu coração para fazer alguma coisa, meu filho, pelo amor de Deus, não retenha, porque você perde a bênção. Você perde a bênção. Muitas vezes eu levei pastores na minha igreja e missionários para pregar, e eu sempre os abençoei. A nossa igreja nunca foi rica, a nossa igreja nunca teve assim para sobrar, mas todas as vezes que alguém na igreja que eu convidava, que eu levava, eu sempre abençoava, eu sempre abençoei. E houve momentos em que teve pastor que disse, não pastor, pelo amor de Deus, eu não quero oferta sua não quero oferta da igreja não pastor. Não me dê não pastor, não me dê não. Eu dizia, meu irmão, se você não pegar a oferta, você vai reter a minha bênção. Você vai reter a minha bênção. Se você não pegar a oferta que eu estou te dando, você vai reter a minha bênção. Você quer que a minha bênção fique retida? Não, pastor, não quero. Então pegue a oferta. Pegue porque é uma semente que eu estou lançando. Louvado seja Deus. Receba, pastor, receba, irmão. Deus sempre fez isso, colocou isso no meu coração. Amém, queridos? Então eu quero dizer para você uma coisa, para encerrar minhas palavras aqui. Sementes são processo, pão é o resultado. Semente é o processo, pão é o resultado. Pão fala da provisão, pão fala da sustentação humana. Você quer ter uma vida abundante? Você está à espera de uma grande colheita? Você quer colher em abundância? Você quer colher abundantemente? Então, queridos, Deus te perguntará, onde estão as tuas sementes? O que você está plantando? Em que solo as tuas sementes estão sendo lançadas? Tudo que você plantar, você vai colher. Quem aqui deseja ter uma grande colheita? Levanta a mão, uma grande colheita. Eu desejo ter uma grande colheita.
Quero fazer uma oração por você, amém? Posso fazer uma oração por você? Em nome de Jesus, o Deus que manda a chuva para regar a terra, dá semente, que dá semente ao que planta, que dá pão ao que tem fome, Ele fará superabundar toda a graça sobre a sua vida. Deus irá abençoar você de forma extraordinária. Então, queridos, deixar de semear é ser filho tolo, é ser filho que envergonha. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento na manhã desse dia a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos que receberam aqui esta porção da tua palavra, que ela tenha sido enxertada, Senhor, como uma semente de fé, porque o que nós precisamos, Senhor, é ter fé, como um grão de mostarda, Senhor, que é a menor das sementes. Pai, em nome de Jesus, faz com que esta pessoa viva o sobrenatural, faça com que ela experimente o sobrenatural, faça com que os seus olhos vejam as tuas maravilhas, o Senhor agindo na sua vida, e faz, Senhor, com que ela seja um dispenseiro, Senhor, um dispenseiro na tua casa, um dispenseiro, Senhor, aquele que reparte, aquele que liberalmente dá aquilo que o Senhor coloca ao coração. Tira de nós a dureza do coração, tira de nós o orgulho, a soberba, tira de nós a arrogância, tira de nós, Senhor amado, tudo aquilo que impede de que as bênçãos nos alcancem, de que as bênçãos venham sobre nós e nos alcance, Senhor. Tira de nós a incredulidade, tira de nós a dúvida, Senhor. Nos ensina a entender os teus segredos, nos ensina a compreender os teus mistérios, nos ensina a caminhar, meu Deus amado, nos caminhos da fé, nos caminhos dos milagres, Senhor. Nós queremos viver milagres na nossa vida, nós queremos experimentar milagres na nossa vida, nós queremos ver o sobrenatural acontecendo, Pai. Mas para isso, Senhor, nós precisamos romper com toda e qualquer barreira que nos impede de receber o milagre. Então que nessa manhã seja quebrada, Senhor, todas as barreiras que impedem de receber o milagre, Senhor. Quebra o egoísmo, ó Deus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toda barreira, Senhor. E nos permite, Pai, experimentar, ó Deus, o teu milagre, experimentar uma grande colheita, Pai. Nós estamos à espera de uma grande colheita, e os nossos olhos verão a colheita, Senhor, e o resultado, ó Deus, das sementes da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse de todas as bênçãos, Senhor, dos céus, bênçãos abundantes, transbordantes, sem medida, recalcada, sacudida. Nós cremos, meu Pai, que nós veremos a boa mão do Senhor agindo em nosso favor. Nós estamos, Senhor, à espera de uma grande colheita e confiamos no Senhor, que faz nascer o fruto, que faz brotar da terra. É o Senhor quem faz milagres, é o Senhor quem faz maravilhas. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.